Obrigada. Meus amigos, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Que nós possamos aqui encontrar aquele calor que aquece os corações num dia frio como hoje, né? E como foi comentado aqui, é muito importante a gente estar presente na casa espírita. Mesmo que a gente faça o esforço de acompanhar em nossos lares estudos, de fazermos as leituras, de fazermos o culto do Evangelho no lar, o ambiente da casa espírita nos oferece toda uma energia, né, toda uma preparação para que a gente esteja mais sintonizado com os nossos mentores. Então, é importante essa presença, porque daqui nós vamos aurir todas as energias que precisamos, os conselhos, né, a força. Estaremos também auxiliando algum irmãozinho que esteja acompanhando, né, durante o nosso dia, pelo qual nós nos vinculamos pelos nossos pensamentos. Então, certamente estaremos ajudando esses também. E na noite de hoje nós vamos continuar o estudo do livro Fonte Viva, uma passagem da Epístola de Paulo aos Coríntios, e essa é uma epístola muito bonita. A comunidade de Corinto é uma comunidade que Paulo funda, e ele tem um amor muito grande por essa comunidade. Há um vínculo ali de afeto muito especial, porque essa cidade é a cidade onde nasceu Abigail e Estevão. Abigail, a sua noiva, né, que desencarnou, os dois não puderam estabelecer essa união conjugal, e Estevão, seu irmão, que foi perseguido por Paulo, né, foi o primeiro cristão a ser martirizado. Então havia ali um laço de profundo amor. E quando a gente fala de cartas, a gente não está falando de tratados teológicos, a gente não está falando de uma pessoa impor ensinamentos à outra. Essas cartas eram muitas vezes endereçadas no sentido de responder dúvidas daquela comunidade. Então Paulo funda as comunidades e, em meio às suas viagens, ele não tem como dar assistência de forma presencial a todas essas comunidades. Então ele se utiliza desse recurso, que era o mais tecnológico da época, né, para poder passar instruções, para poder exortar aqueles companheiros ao trabalho, para responder dúvidas com relação à interpretação dos textos. Então, Paulo vai utilizar essa ferramenta que ele dispunha na época para se comunicar com aquelas pessoas queridas da comunidade de Corinto. E ele vai falar da seguinte forma. Esse é o versículo que o Emmanuel vai explicar para a gente na noite de hoje. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então é isso que Emmanuel vai estar nos explicando, e é importante a gente destacar que até o título dos ensinamentos do Emmanuel, desses textos, eles nos dão a direção para onde ele vai levar a interpretação, o que a gente pode esperar desse texto. Então, nessa posição que Paulo se coloca aqui diante dos seus amigos da cidade de Corinto, né, fazendo-se fraco para os fracos, para tentar salvar alguns, ele está se colocando ali numa posição de igualdade, porque na época que essa carta foi escrita, Paulo já tinha uma bagagem espiritual muito grande. Ele era um grande conhecedor da lei de Moisés, um doutor da lei. Então toda aquela primeira parte que se referia à primeira revelação, ele dominava brilhantemente. E aí quando Jesus aparece para ele,
às portas da cidade de Damasco e faz esse convite para ele trabalhar pela causa do Evangelho, Paulo fica 3 anos como um anônimo em um deserto, ali estudando o Evangelho, refletindo naqueles textos. A partir dali, ele passa mais 3 anos trabalhando como um tecelão humilde na cidade de Tarso, esperando o momento em que Jesus iria convocá-lo ao trabalho. E quando Barnabé passa pela cidade de Tarso, o convida para começar o seu apostolado, e ali ele começa fundando igrejas, né? Ele, no primeiro momento, ele ainda não tinha o dom da oratória, então ele não fazia esses estudos interpretativos, ele estava com muita dificuldade, mas era um trabalhador muito ativo. Então, anos depois, ele vem trazer essa epístola para a comunidade de Corinto, e ali ele se diminui, ele se coloca no mesmo nível evolutivo daqueles a qual ele endereçava essa carta. E ele explicava que, dessa forma, ele conseguia, através da empatia, de se colocar no lugar do outro, atingir com mais facilidade o seu objetivo de evangelizar. Que não era simplesmente pregar o evangelho. O objetivo dele era dar o exemplo, era mostrar o caminho. Então, quando você se coloca ao lado do outro, e não à frente ou acima, você consegue, através dessa empatia, chamar aquela pessoa, fazê-la acordar, despertar para as verdades espirituais. E era essa a intenção de Paulo quando ele diz que ele se fazia fraco para os fracos. Ele se colocava ao lado daquele a quem ele queria evangelizar. Ele se colocava na posição do outro, entendendo as dificuldades, as limitações daquelas pessoas. Porque às vezes é muito fácil a gente tentar, através das nossas palavras, convencer alguém a trilhar um caminho. Nós achamos que, pela palavra, nós somos capazes de dobrar alguém, de mudar alguém. Sendo que, na verdade, nós podemos até conseguir convencer essa pessoa, mas converter exige um pouco mais. Converter, fazer com que ela realmente mude a sua essência, exige de nós muito trabalho, muita doação e muito sacrifício. Então, era essa a atitude que Paulo se propunha para tentar auxiliar esses irmãos que estavam em queda. Porque ele, mais do que ninguém, sabia o que era isso. Ele esteve, durante 30 anos de sua vida, defendendo a lei de Moisés de uma forma muito incisiva, muito apaixonada, sendo capaz, muitas vezes, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, de passar por cima dos outros. Então, ele já se reconhecia que ele era um ser humano que já tinha caído muitas vezes. Então, para ele se colocar na posição do outro, era fácil, porque ele já tinha passado por aquelas experiências da ignorância, não da maldade em si, mas do orgulho, da dificuldade em compreender um sentido mais espiritual da vida. E Emmanuel vai começar a explicar essa passagem para a gente da seguinte forma: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Então, ele está dizendo para a gente que se a gente já tem essa noção do nosso destino para alcançarmos patamares mais elevados de evolução, se a gente já chegou nesse ponto que nós temos essa visão um pouco mais ampliada da nossa existência, se nós não estamos mais aqui somente
concentrados nessa vida material, é indispensável que nós busquemos compreender aqueles que estão à nossa volta. E é interessante que Emmanuel ele faz uma sequência nos seus ensinos. Então, há 2 semanas atrás, ele falou da solidão que aquele que está buscando a evolução encontra no seu caminho. Por quê? Porque aqueles que estão à sua volta, muitas vezes, abrindo um negócio aqui sem parar, aqueles que estão à nossa volta, quando nós estamos buscando a elevação espiritual, muitas vezes não compreendem esse movimento nosso. Muitas vezes não compreendem as nossas novas escolhas, não compreendem que deixemos para trás determinados hábitos e se afastam da gente. E a gente começa a experimentar essa solidão. E aqui ele vem fazer o pedido contrário. Se os outros não nos compreendem no nosso desejo de melhoria, de mudança, que a gente possa compreender aqueles que ainda não estão em condições de trilhar lado a lado com a gente essa caminhada. Então aqui ele pede que a gente acenda a nossa luz, que nós possamos manter a nossa luz acesa, independente daquilo que o outro está nos oferecendo. Ele continua assim: não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. E aqui a gente volta naquele comentário que a gente fez no início, que Paulo já estava num patamar mais elevado. Assim como nós vamos encontrar na nossa jornada pessoas que estão acima da gente em escala evolutiva e aqueles que estão abaixo, é importante que haja esse movimento do que está acima descer para auxiliar e para exemplificar aquele que ainda está no processo de subida. Então, se não fosse dessa forma, nós não poderíamos contar com o auxílio de uma espiritualidade que tem todo o trabalho de preparar o ambiente para a gente vir e cumprir a nossa missão, o nosso aprendizado. E se nós contamos com esse benefício, nós também, da nossa parte, temos que fazer o mesmo, buscando auxiliar aquele que está na retaguarda, descer para ajudar. Então, aqui é a condição de nós nos colocarmos no lugar do outro, ao lado e não acima. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que teu socorro não se faça destrutivo. E essa primeira frase Paulo sabia muito bem, porque no momento em que ele encontra com Jesus, nas portas da cidade de Damasco, a claridade do Mestre foi tão grande que deixou-o cego. A partir daquele momento, ele fechou os olhos da matéria para que ele tivesse um tempo de olhar para dentro. Então, durante 3 dias, ele fica nessa condição de cego. Ele é deixado na cidade de Damasco em uma hospedagem muito simples. E após 3 dias, Ananias chega para lhe impor as mãos e lhe devolver a visão. Então, realmente, ele fala com propriedade, que a luz ofuscante realmente produz cegueira. Foi isso que o Cristo fez no momento em que apareceu para Paulo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar esse ensinamento para a nossa vivência, para o nosso mundo hoje.
Porque se muitas vezes nós queremos auxiliar, o primeiro passo que nós devemos colocar em nossa existência é auxiliar sem esperar receber nada em troca. É buscar essa compreensão de que nem sempre o outro vai ser capaz de reconhecer o nosso esforço, de ser grato, de corresponder às nossas expectativas. Muitas vezes o trabalho será longo, árduo e sem reconhecimento. E o que seria de nós se não tivéssemos pessoas como o Paulo, que abriu mão de tudo na sua vida, do seu título, da sua família, da sua profissão, do seu status, para se dedicar ao trabalho de difundir o Evangelho. Porque é graças a ele que nós temos hoje o acesso a esses textos que são o relato da vida de Jesus. Então, se ele não se dispusesse a abrir mão e a enfrentar todos os tipos de dificuldades, foram prisões, foram açoites, foram torturas, foram naufrágios, fome, frio, doenças, cansaço, porque naquela época se viajava a pé e ele percorria longas distâncias. Muitas vezes tendo o reconhecimento, mas outras vezes não. Assim como Jesus, que se apagou, que se colocou num corpo material tão embrutecido para vir mostrar para a gente qual era o melhor caminho. Porque uma coisa tem que ficar muito clara. Jesus, quando encarnou no planeta Terra, ele não veio mostrar como ser um Cristo, como ser um espírito puro, como ser um ser celeste. Ele veio mostrar como ser humano, como ser um homem, uma mulher de bem. Qual o caminho que nós devemos trilhar para que no futuro nós possamos chegar à condição de espíritos puros. Então ele se apagou para vir ensinar, exemplificar. Porque às vezes é muito fácil a gente enviar pessoas em nosso nome para ensinar, para auxiliar. Assim como Jesus já tinha enviado vários profetas, já tinha enviado Moisés, enviou para todos os cantos do planeta os seus emissários. Mas chegou um momento em que ele resolveu vir pessoalmente dar o exemplo. E ali ele encontrou incompreensão, ingratidão e uma série de outras situações desagradáveis. Emmanuel continua dizendo assim: se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Então, tudo tem que ser dosado. E às vezes, a gente, na ânsia de corrigir alguém, de fazê-lo caminhar, de tirá-lo da inércia, a gente acaba exagerando na dose. A gente acaba atacando, apontando as falhas, as fraquezas, as dificuldades. Nós começamos a ser os censores da outra pessoa. Nós começamos a ser o senso moral da outra pessoa. E não é dessa forma que a gente vai conseguir despertar esse que está à nossa volta para a importância do caminho do autoconhecimento, do aperfeiçoamento, da reforma íntima. Não é apontando os seus defeitos. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele não ficou criticando as pessoas. Ele conhecia os seus apóstolos,
profundamente. Eles sabiam que eram homens falíveis, que tinham as suas dificuldades. A gente coloca alguns estereótipos, né? Tomé era aquele que duvidava, mas ele era um apóstolo que era muito racional, ele agia em cima da razão. A gente sabe que Judas teve suas dificuldades porque ele interpretava a missão de Jesus de uma forma diferente. Pedro tinha suas dificuldades e muitas vezes agiu até negando Cristo, não por maldade, mas por medo das consequências. E todos tinham as suas falhas. Mas Jesus não ficava apontando, cutucando a ferida. Ele corrigia ensinando de uma forma amorosa, chamando aquele espírito, dando tempo para que cada um pudesse amadurecer e aí sim gerar os seus frutos. Ele não violentou a consciência de ninguém para que o seguisse. Ele convidou e aguardou. E muitas vezes, está aguardando até hoje, porque muitos de nós ainda não nos colocamos a caminho com aquela marcha segura, constante e firme que era de se esperar. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Então aqui é convidar, exemplificar e esperar que o tempo faça o seu trabalho, que amadureça aquela planta, que faça germinar aquela semente que a gente jogou naquele solo. E a gente tem que ter em mente que cada solo, cada pessoa que convive com a gente está preparado para determinado tipo de semeadura. E alguns ainda nem preparados estão. Então, muitas vezes, vamos jogar a semente e ela vai ficar ali no meio do caminho e as aves do céu comerão, ou aquela semente vai nascer, mas aquela terra ainda vai ser rasa e o sol vai queimar, ou a semente vai germinar, vai nascer, mas os espinhos vão sufocá-la. Então nós temos que dar tempo. É importante a semeadura, mas é importante saber que a semente só vai germinar no tempo que lhe foi programado. E esse tempo é de Deus. Não cabe a gente querer acelerar. O convite está para todos nós, mas nem todos vão aceitá-lo. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Educar é um trabalho de paciência. O primeiro passo é você identificar em que estágio está o aluno. Porque muitas vezes nós queremos ensinar uma criança que está no ensino fundamental com a didática que utilizaríamos para um aluno na graduação, no mestrado, no doutorado, e ali não vai haver conexão, sintonia, entendimento. Então é importante a gente ter uma noção do grau de maturidade espiritual que aquele ser está nesse momento, para que a gente possa encontrar essa ressonância através das nossas palavras, que a gente possa adequar o nosso vocabulário, adequar os nossos exemplos ao nível em que aquela criatura se encontra. E assim a gente vai ter mais chances de conseguir
êxito na nossa tarefa. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Aqui é importante a gente estar preparado, às vezes, para lidar. É um familiar, é um colega de trabalho, é alguém que frequenta conosco a casa espírita, é alguém que a gente cruza na rua, no trânsito, em um comércio, que vai estar vendo o nosso exemplo. Mas, se nós não estivermos conscientes, fortalecidos e determinados, nós podemos ser contaminados com aquela vibração inferior que aquele ser vai emitir em nossa direção. Por exemplo, às vezes você está com a disposição de fazer o bem, de ajudar, de estudar, de se conhecer, de se melhorar. Mas você sai no trânsito, alguém te dá uma fechada, ou alguém resolve ser um pouco mais agressivo e fazer uma ultrapassagem no local proibido, e você se irrita com aquilo, você fica nervoso, se descontrola, ou alguém fura fila no banco, e aquilo te tira a serenidade, a paz, você está se contaminando. É importante a gente vigiar esses pequenos detalhes, porque são nesses detalhes do nosso dia a dia que a gente consegue identificar aonde estão as nossas deficiências, aonde a gente precisa de um pouco mais de vigilância, já que aquilo ali causa perturbação na gente. Às vezes é uma resposta um pouco mais agressiva que a gente recebe, e aquilo ali nos perturba, tira a nossa paz. Então é importante que a gente viva constantemente vigiando essas nossas reações, porque elas é que vão indicar aonde é necessário o trabalho, onde nós precisamos desenvolver mais paciência, mais tolerância, identificando a situação que causa o problema. Diante da situação, em uma próxima vez, nós temos a condição de nos prepararmos, de estarmos mais centrados, de dirigirmos um pensamento ao alto. Senhor, me ajude nesse momento a manter a calma, o equilíbrio, para que a gente não venha a se intoxicar com essas energias e com essas sensações inferiores. Porque às vezes um segundo de raiva pode desorganizar toda a nossa estrutura física e perispiritual, causando doenças, causando vinculações com espíritos menos esclarecidos. Então é importante que a gente fique sempre atento para que a gente não se contamine, para que a gente seja esse raio de luz que vai estar nos locais mais difíceis de se imaginar sem se contaminar com a sujeira do local. O que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido,
não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. E é muito bonita a passagem, porque Paulo, nessa carta, ele vai colocar para a gente que, sendo livre para com todos, ele se fez servo de todos para ganhar a muitos. Então foram várias posições que ele se propôs a ocupar para estabelecer essa sintonia e ali conseguir realmente educar, ensinar, para que o seu exemplo encontrasse ressonância e modificasse os corações. Com os judeus, agir como judeu, para ganhar os judeus que estão debaixo da lei. Aqui a lei é a lei de Moisés. Como se eu estivesse debaixo da lei, conquanto não esteja debaixo da lei, para ganhar aqueles que estavam debaixo da lei. Para os que estavam sem lei, agir como se eu estivesse sem lei, conquanto não estivesse sem a lei de Deus. Estava, porém, na lei do Cristo, para ganhar os que estavam sem lei. E por fim, fiz-me fraco como os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos fossem salvos. E aqui, essa ideia de salvação que ele coloca, não é a salvação, muitas vezes, como a gente entende, essa salvação miraculosa, messiânica, sem trabalho, que a gente chega e fala, Jesus morreu para quitar os nossos débitos, para pagar as nossas dívidas, então estaremos todos salvos. Não é nesse sentido. É salvo da ignorância. Agora, um trabalho de melhoria, de renovação, compete a cada um de nós. Ninguém pode fazer o dever para o outro. Você pode estar ao lado, auxiliando, tirando as dúvidas, apoiando, mas esse trabalho de ascensão espiritual é individual. Por isso, Emmanuel coloca 2 capítulos anteriores essa questão da solidão, que muitas vezes vamos encontrar. Porque é um trabalho em que cada um vai fazer sozinho. Porque é um trabalho dentro de si mesmo, não é aqui um trabalho externo. É o trabalho de mudança íntima. É o trabalho de aperfeiçoamento interior. E isso só cada um de nós pode fazer por si mesmo. É o autoconhecimento e o trabalho em cima daquelas nossas dificuldades. E nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a doutrina espírita, que vem, através dos seus livros, esclarecer, auxiliar esse processo de descobrimento, de autoconhecimento. Então, estude, leia, porque vai facilitar extremamente esse processo de autodescobrimento e de melhoria. E para a gente encerrar, eu queria deixar essa frase que está na 2ª carta aos Coríntios. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, sem esperar retribuição, mas com a disposição de auxiliar e de se dar ao máximo em benefício do outro. Que Jesus abençoe a cada um de nós.